E, Pablo, deixa eu te fazer então mais uma pergunta. Tem um contexto que eu acho interessante, né? Um é que o Copa do Brasil, jogo de mata-mata, né? Teoricamente é mais favorável, às vezes, um time que não tem, de repente, uma hierarquia tão grande, como a gente comentou, de Flamengo, Palmeiras e Galo, mas de conseguir um título, né? Porque, afinal de contas, são 2 jogos, né? Por outro lado, a gente tem um campeonato brasileiro aí com os outros times disputando outras competições, atenções divididas e tudo mais, e que isso pode nos favorecer de alguma maneira, se a gente, né, encarar com a seriedade que deva, né? Em que pese quando a gente fale isso, eu sempre fico com medo, porque eu lembro do Romildo falando que o Grêmio ia ir priorizando o Campeonato Brasileiro e poderia ganhar, ele falou isso antes da gente ser rebaixado, né? Então já me dá um certo medo. Mas considerando essas duas situações, né, Copa do Brasil, por ser Copa do Brasil, né, e o Campeonato Brasileiro, com times disputando outras coisas, o que tu acha que está mais afeição para nós agora? Continua sendo a Copa do Brasil. Eu gostaria muito que fosse o Campeonato Brasileiro, né? Faz muito tempo que a gente não ganha. Não faz 41 anos ou 43, como alguns aí, mas já é bastante tempo, né? Em 96 eu tinha 13 anos, né? Então, assim, lembro como se fosse ontem desse título, gostaria de outro Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode esquecer também que o Grêmio tem alguns problemas com o Campeonato Brasileiro. O Grêmio perde pontos assim que são inexplicáveis no Campeonato Brasileiro, coisa que às vezes a gente não repara na Copa do Brasil, mas aqui não estou falando com uma questão de superstição ou como se existisse uma aura, não, é porque, óbvio, uma competição que só tem 2 jogos para definir o teu futuro, o foco é diferente. Né? Às vezes o cara pensa, talvez até inconscientemente, que, porra, se eu entrar aqui meio desligado nesse jogo contra o Botafogo no final de semana aqui, porra, lá no Engenhão não tem problema, porque daí semana que vem a gente vai pegar, sei lá, o Cuiabá em casa, daí a gente recupera tal. Eu acho que se o Grêmio conseguisse focar desse jeito, mas eu nunca vi conseguir, né, conseguisse focar como o Cruzeiro focou em determinado período recente, até antes também de ser rebaixado, eu acho que nós poderíamos imaginar que, em virtude desse desvio de foco dos adversários, nós tivéssemos uma condição maior de poder disputar, não só participar do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ainda o brinquedo está grande demais para o nosso elenco. Né? A gente sabe que, ainda que nessa perspectiva aí o Soares talvez vá participar de vários jogos, tem outros que não vão. Nós temos aí prova que no próprio Gauchão, campeonato relativamente simples, que ainda que tenha essa marca da pegada tal, esse ano não foi tanto assim, né? Acho que teve um ou outro jogo que foi um pouquinho mais violento, um pouquinho mais pegado, mas no geral a gente não teve problema de lesão por deslealdade em jogada, né? Foi mais por desgaste ou por lesão natural, coloquemos assim. Então a gente vai faltar gente, vai faltar, talvez o Bitelo seja vendido, né, no meio do ano, não sei. É um cara que, vocês, por exemplo, a gente sempre brincou com isso aqui, né? Eu sempre brincava com o nome do Bitelo, vocês sempre apostaram nele, hoje o Bitelo é essencial, tanto que quando ele não joga bem, o time todo não joga bem. O Cristaldo, que está fazendo um belíssimo campeonato, será que a gente vai contar com ele? Como alguém também tinha mencionado aqui, eu também não acredito que essas datas FIFA vão ser tão respeitadas assim como estão dizendo. É sempre um problema isso para nós, né? Enfim, continuo achando que a Copa do Brasil tem que ser o nosso foco. Desde que, por favor, né? Eu sei que o Renato deve estar nos escutando, né? Lá no Hotel de Ville, com certeza ele tem uma predileção pelo Entre Linhas Gremista e principalmente pela minha página, então deve estar nos ouvindo. Renato, não poupe gente, cacete. Não poupe, não precisa. São só 2 campeonatos. Não poupe. Vai poupar igual, tá? Mas não poupe. De repente, a gente consegue aprontar alguma coisa se algum dos nossos concorrentes diretos aí for para uma final de Libertadores ou qualquer coisa. Aí eles vão poupar e a gente não poupando, a gente vai lá e ganha dos caras, tá? Não faça isso.